Muito boa noite, estamos iniciando mais um Gazeta Esportiva, não é mesa redonda não, tá? Hoje estarei aqui apresentando o programa porque a nossa querida Michele Janela, que é a apresentadora do programa, está com um pequeno probleminha de saúde, logo estará de volta conosco. E o Celso Cardoso, que eventualmente apresenta quando a Michele não está, também está com um probleminha, mas ambos estão muito legais, bem, com ótimas energias e logo estarão conosco, talvez inclusive essa semana. Por hora a gente vai tocando por aqui, ao lado de duas feras, Osmar Garrafa e Paulo Sérgio. Boa noite, Osmar. Boa noite. Cara, só bandido hoje. Bom, tem muita coisa pra gente conversar, a rodada foi agitada, mudança na liderança, claro que vamos falar do Palmeiras, jogo contra o Santos, vamos falar de mais um empate do Corinthians com o América Mineiro, São Paulo também só empatou, enfim, tem muita coisa legal que vai rolar no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente volta, antes fiquem de olho nessas dicas. Ok, de volta com o Gazeta Esportiva, papo de campeões com o Rivelino, deve ser um negócio sensacional, hein, Paulo Sérgio? Ontem o Rivelino tem histórias fantásticas, um grande cara, conta a história, que ele também é jornalista, né, também trabalhou muito com a gente. Pô, legal, cara. Não, e com o Parreira também foi muito legal ontem, ótimo, tá nas redes sociais agora com o Riva também, a história muito legal. E ele falando do Negrão, ixi, tem coisa boa, hein? Quem é o Negrão? Negrão é Pelé, pô. Esse é o, né? Não tem, não dá nem pra confundir. O nosso rei. Bom, vamos para a nossa enquete de hoje. Os grandes clubes de São Paulo estão reclamando tanto e tal, e com razão, né? Neste meio de semana não terá jogo por campeonato nenhum. Os times todos vão descansar. Eles só voltam aos gramados no final de semana. Nossa enquete de hoje é a seguinte: qual técnico vai aproveitar melhor essa semana livre dos jogos? Qual deles é fera o bastante para aproveitar melhor? É o Abel Ferreira? É o Fabiano Bustos? É o Rogério Ceni ou o Vitor Pereira? Quem vai aproveitar melhor? Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto e você também pode usar o nosso QR Code que está aqui embaixo para votar. Osmar Garrafa, boa noite. Quem vai aproveitar melhor essa semana, Garrafa? Boa noite, Flávio. O Abel já parece que se acostumou um pouquinho com o nosso calendário, com o nosso futebol, ele está reclamando menos. O Vitor Pereira é todo dia. É na padaria lá perto onde ele mora, é com o porteiro do condomínio dele, é nas coletivas. O que está chorando o técnico do Corinthians, então, para mim é o Vitor Pereira. Domingo, aliás, se prepare, hein? Final de semana, acho que ele joga no sábado. Final de semana o Corinthians vai voar, porque vai ter os jogadores fresquinhos. Ele quer os jogadores fresquinhos. Vai ter a semana inteira para deixar essa rapaziada fresquinha. Vamos ver se vai jogar. Para você, Paulo Sérgio, boa noite. Boa noite. Do jeito que o Garrafa falou, foi agressivo o Garrafa falando, né? Foi agressivo. Precisa, né, Garrafa? Calma. Já tá nervoso. Eu vou lhe avisar. Suave. Tem um apreço grande pelo amigo. Não entre na onda desse senhor que está aqui no lugar da Michele hoje. Não é, mas eu achei que você falou muito forte. Não compre a pilha desse senhor, porque eu conheço bem meu eleitorado. E tenho um apreço pelo senhor. Não quero perder. Por enquanto. E aí, Paulinho, quem será? Eu acredito muito que será uma semana do Vitor Pereira, porque depois de 5 empates, precisa vir uma vitória convincente, já está na hora do Corinthians fazer uma grande partida. Então, de todos aí, o Santos jogou bem, perdeu, mas jogou bem. O São Paulo vem numa evolução, tem alguns momentos altos e baixos. O Abel, como o próprio Garrafa falou, já sabe a dinâmica, como está. Então, eu creio que o Vitor Pereira aí vai ter uma semana aí para colocar o time em ordem. Bom, então entre no site gazetesportiva.com ou use o nosso QR Code e vote com a gente, tá? Ontem foi dia de clássico, um clássico histórico entre Santos e Palmeiras, e deu Palmeiras, mudando inclusive a liderança da competição, do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como foi. Vila lotadinha da Silva. Clássico quente, duelo entre Santos e Palmeiras pelo Brasileirão. O Peixe quase abriu a conta no começo. Batistão perdeu de frente, mas estava impedido. Veiga arriscou de longe. Pressão pra cima de Lomba. Sorte dele que o Sandri mandou por cima. Quando o Batistão acertou o alvo, Lomba estava lá. Scarpa e Zé Rafael
Tentaram, mas faltou botar mais fé no taco, gente. Aos 39, bololô, confusão na área do Verdão e Marcos Leonardo balançou a rede. O VAR foi acionado e Luiz Flávio anulou o gol. Falta de ataque do Batistão? Rony e Dudu ainda procuraram alguma coisa antes do intervalo. Na etapa final, mais trabalho para o Marcelo Lomba. E para o Gustavo Gomes, então. Quase impossível passar pelo beck paraguaio. Aos 22, VAR novamente. No jogo de corpo barra empurrão de Fernandes em Rocha. Da marca da Cal para a trave. Primeira vez que Veiga perde um pênalti pelo Palmeiras. Aos 34, Scarpa cruzou e Gustavo Gomes, que zagueiro. Contou com desvio para enganar o João Paulo. Palmeiras 1-0. Ricardo Goulart não foi feliz nas bolas que teve para empatar. Deu Verdão na Vila Belmiro, para tristeza e revolta dos santistas. E na combinação de resultados, o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Garrafa, o jogo de ontem, foi justa a vitória do Palmeiras, Paulo? Vou fazer um meia-culpa aqui. A gente falou na sexta, né, Flávio? Disse durante a semana também, que o Santos não devia fazer troca para cima, trocar murro com o Palmeiras, não. Foi para cima do Palmeiras, agrediu o Palmeiras, foi melhor em boa parte do jogo, né? O VAR acertou 100%, a arbitragem errou as duas vezes e o VAR corrigiu o erro dentro de campo e por isso não tem o que reclamar, não. E o Palmeiras é uma equipe iluminada, né? Então você vai falar, mas o Santos ele jogou de igual para igual com o Palmeiras estava desfalcado. O Palmeiras tem um elenco. Claro, se você perde um ou outro titular, mas o Palmeiras tem elenco e tem peça de reposição. Então era um Palmeiras muito forte e o Santos se comportou muito bem. Poderia ter vencido. Poderíamos estar falando hoje, Paulinho, da vitória do Santos. Sim. Sem nenhum tipo de problema. Mas o Palmeiras, além de competência, é um time inspirado. No dia em que o Veiga perde um pênalti. O cara nunca perdeu um pênalti pelo Palmeiras. Mais de 20 penalidades convertidas. Tinha tudo para não... Gol do Palmeiras e ainda dá Gustavo Gomes, que joga muita bola, toca nela, dá o desvio e mata o goleiro do Santos. Então, enfim, foi um resultado que para mim acabou sendo um pouco injusto, meio dolorido para o Santos. Esse negócio do Veiga de estar iluminado, você tem razão, porque eu sei como é isso. Eu só perdi um pênalti. Só que não tinha um Gustavo Gomes pra mim. Meu time foi eliminado, e aí fiquei com fama, nunca mais joguei. Fiquei tão chateado que eu nunca mais joguei. Entendeu? Foi bom você ter falado isso, né? Depois do pênalti você nunca mais jogou, né? Eu nunca mais joguei. Não é o caso do... Não é. Na verdade, Paulinho, nem antes, né? Eu batia pênalti. Bom, foi um bom jogo, como o Garrafa mencionou. Ontem nós até no Mesa Redonda fizemos uma enquete dos melhores do jogo. Em comparação um com o outro sobre a posição. Quem foi melhor? Quem foi melhor? Não, quem é melhor? Quem foi melhor? Isso. Então foi o Santos teve a superioridade. Então a equipe do Santos. Eu só não gostei do Fábio na substituição, tirando o Marcos Leonardo e tirando o Batistão. Sim. Eu acho que com a saída daqueles dois jogadores, o Santos deu uma diminuída. Você perdeu talvez o que você tinha de melhor lá na frente. A possibilidade de você vencer passava por esses jogadores. E aí o Angulo não entrou bem, o Ryan, como é o nome dele? Enquanto a gente fica tentando falar o nome dele, não dá, né? Não entrou bem. Então eu creio que essas substituições toda hora tem que trocar o atacante. Porque acha que o atacante tá cansado. Não precisa, tem hora que não precisa. O Marcos Leonardo estava bem. Tá. Tanto é que ele não saiu com uma cara legal do jogo, não. Bom, vamos seguir falando do Palmeiras, o novo líder do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a Academia de Futebol e lá está o nosso Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Novidades do Palmeiras para nós. Boa noite. Boa noite, Flávio.
A temporada tá pesada também para o time do Gazeta Esportiva, então a gente vai fazendo o rodízio, né, professor Flávio Prado? E esse pênalti aí que o senhor perdeu, aqui na frente, no campo do Nacional, eu tenho a gravação. Qualquer dia eu exibo em rede nacional, tá bom? Outro jogador que deixou o clássico de ontem fazendo um biquinho foi o Dudu. Jogou 60 minutos, não gostou da alteração, mas tá tudo certo, faz parte. Já estava prevista a saída dele, a questão da minutagem, né? O Palmeiras que terá uma semana livre de treinamentos finalmente. Aqui na academia também o pessoal, os portugueses estão respirando aliviados. Mas hoje foi folga, tá chovendo, rapaziada descansando para retomar a pegada amanhã, treinamentos fortes para um baita jogo domingo no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro. O líder Palmeiras contra o vice-líder Atlético Mineiro. Estaremos nessa acompanhando tudo pro Mesa Redonda no domingo que vem, os dois times empatados em pontos. Corinthians também está com 15 pontos, empatado com Palmeiras e Atlético, mas o Verdão ganha no saldo de gols. Vitória de ontem, além desses 3 pontinhos importantíssimos fora de casa, com Vila Belmiro lotada, muita pressão, 15 mil pessoas. O Palmeiras manteve o tabu em cima do Santos, não perde para o Peixe desde o Campeonato Brasileiro de 2019. O técnico então era o Sampaoli. De lá para cá já são 9 clássicos da saudade, 7 vitórias do Palmeiras, apenas 2 empates. Teve a questão do gol do Gustavo Gomes, que jogou e depois se apresentou à seleção do Paraguai. Esse zagueiro é um monstro, é difícil passar por ele, ainda vai lá, faz gol, será desfalque importantíssimo no jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. E o Rafael Veiga, que perdeu depois de 24 cobranças assertivas. Ele nunca havia perdido pênalti com a camisa do Palmeiras, fez 24 gols em 24 cobranças. Ontem perdeu na 25ª e brincou. Não interferiu no resultado, Palmeiras ganhou e o goleiro não pegou. A bola deu na trave, Flávio Prado. Já já eu volto com mais Palmeiras e se você quiser eu pulo o muro para falar do tricolor também. Perfeito, perfeito, ótimo. Bom, o Palmeiras não tem do que reclamar mesmo, né? O resultado foi muito bom para o Palmeiras e agora essa expectativa do jogo contra o Atlético, líder contra vice-líder. E o Lomba foi muito bem, né, no jogo, né? O Lomba foi muito bem. Também eu não entendi porque o Fernandes entrou daquele jeito no Marcos Rocha. Entra na frente, sim, toma a frente, não precisa ir no corpo de jogador, foi pênalti claríssimo. Né? Também o Batistão, uma falta ali boba também fora da área, né? Que anulou o gol do Santos. Mas sem dúvida nenhuma a equipe do Palmeiras vem aí na sua crescente e agora é difícil parar, né? Agora tem um jogo contra o Atlético, tem o Gustavo Gomes que está fora, né? Desse jogo. Mas a equipe do Palmeiras tem um grupo muito bom, um elenco muito bom. O Atlético não vai ter o Arana, não é? Mas o Palmeiras é isso que o Paulo falou, ele tem peça de reposição. É claro que você tira o Gomes, você vai sentir, não é natural, é processo natural você sentir. Mas o Palmeiras tem um elenco, o Palmeiras foi montado para ser campeão e time campeão, num calendário maluco, como é o nosso, todo mundo já sabe há muito tempo que o calendário é assim, você tem que ter um elenco, não adianta você ter um time bom. Porque você vê, ontem o Willian estava se jogando, levou uma pancada no tornozelo, está machucado, o Fagner machucado, você tem contusão toda hora, você tem que ter um elenco. E não tem jogadores à altura. Né, e o Palmeiras não. O Palmeiras você tem um equilíbrio, sai um e entra outro. E os 2 lances capitais foi lance de juvenil, como a gente diz na gíria do futebol. Né? A bola ali no lance do gol, a penalidade, você está na linha de fundo, você cerca, faz o giro, põe o corpo ali na frente da bola, a bola não vai deixar cruzar. Era isso que tinha que fazer. E não chegar estabanado daquele jeito. Pênalti. O Marcos Rocha também não ia nem chegar na bola, né? Tem isso também. Né? Acompanha ali. Nos últimos 34 jogos, o Palmeiras fez 18 gols em escanteios. Tem esse detalhe. Isso é trabalho, também, né, Flávio? Trabalho. É trabalho. Isso dá, a longevidade do treinador ajuda muito nisso. São 2 anos de trabalho. Não dá para discutir, né? E então, posicionamento dos atletas. Exatamente. Né, posicionamentos, fazer a movimentação certa, chegar no movimento certo. E também o atleta que vai puxar no primeiro pau. Então tem que haver uma preocupação com o time adversário, nesse jogador que vai primeiro pau, e na maioria das vezes é o Gustavo Gomes. E o Atlético, apesar de ter mantido, né, o elenco, ele trocou o treinador.
Então, tudo aquilo que já estava combinado com o técnico e jogador, esse novo treinador que chegou, ele já começa um novo estilo, é uma nova adaptação. Mesmo pior, você mantendo o elenco, você tem a troca de filosofia, a troca de proposta, de ideia. E tudo isso dá vantagem ao Palmeiras. Não é à toa que a gente fala, ó, o Palmeiras vai chegar, o Palmeiras tem tudo para chegar. E a tabela do Campeonato Brasileiro começa a se desenhar dentro daquilo que a gente esperava. Palmeiras e Atlético já brigando por liderança. O Flamengo chegando. O Flamengo precisa melhorar e tem que chegar. Bom, vamos mudar de clube. O Santos foi muito elogiado no clássico de ontem. Vamos para a nossa redação. O José Paz tem mais informações do time santista. O que o Fabian Bustos falou depois da derrota, hein, Zé Paz? Boa noite para você. Boa noite, Flávio Prado, Michelo da semana. Boa noite para você, para todo mundo aí que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, rapaz, lá na Baixada, a galera tá muito brava com o Fabian Bustos. Por quê? Por causa das substituições que o técnico argentino fez ali no segundo tempo. Muita gente tá brava com ele, não entenderam nada do que ele fez. Ele vai explicar daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva o porquê das substituições. Mas a galera ficou muito brava com as trocas do Marcos Leonardo e do Batistão. Marcos Leonardo é o artilheiro aí do Santos na temporada, tem 9 gols. O Léo Batistão é uma espécie de xodó da torcida santista. E aí o Bustos lá no segundo tempo, lá no minuto 28, 29 ali, ele tira esses dois jogadores, acaba colocando o Juan Seco e o Angulo, e ninguém entendeu nada o porquê disso, já que o Marcos Leonardo e o Batistão seriam aí os dois principais jogadores do ataque do Santos. Então Fabian Bustos vai explicar agora aqui no Gazeta Esportiva o porquê dessas mexidas. Vamos ver. La escalación es porque Marco no estaba corriendo, Marco Leonardo no estaba corriendo, tenemos los GPS que te marca, si no corre no se puede jugar en la actualidad. Palmeiras es una intensidad superior a todos los equipos, por algo el que viene consiguiendo más cosas en el fútbol brasilero, y por eso Leo estaba cansado, eran refrescar posición por posición, y nosotros perdimos 1-0, que es un resultado ruin, horrible, feo para nosotros, por nuestra cancha, pero que en el campo de juego nuestro trabajo fue positivo, fue bueno, lo merecimos, creo que merecimos hasta más que ellos, no quiero quitarle mérito al rival, no quiero, pero creo que merecimos, si había un ganador, teníamos que ser nosotros, y si no era un empate. Falou aí então Fabian Bustos, técnico do Santos aqui no Gazeta Esportiva. Nessa mesma coletiva, Bustos reclamou muito da arbitragem. Já tem sido uma constante dele, ele tem citado em todas as coletivas pós-jogo algumas situações que acabaram acontecendo com o Santos e que, segundo ele, Bustos, a arbitragem prejudicou o Santos. Lá no jogo contra o Ceará, o gol anulado do Batistão, teve aquele pênalti também no Angulo lá contra o Fluminense, aquele lance contra o São Paulo, clássico no Morumbi, o lateral ali, o Alisson, acabou saindo o gol do São Paulo na sequência. Então, o Bustos ele tem feito questão de repetir que a arbitragem tem prejudicado o Santos nesse Campeonato Brasileiro de 2022. A gente lembra que com essa derrota aí para o Palmeiras lá na Vila Belmiro, caiu a invencibilidade do Bustos no comando do Santos lá na Vila Belmiro. Eram 8 jogos, 7 vitórias, um empate, agora acabou vindo aí a primeira derrota justamente para o Palmeiras, um grande rival do Santos. Vale lembrar, viu, meu querido Flávio Prado, que na sequência aí do Campeonato Brasileiro, o Santos vai ter algumas pedreiras, hein? Vai pegar aí o Atlético Paranaense agora no próximo sábado, lá no sul do país, ainda possivelmente, muito provavelmente, sem o Ângelo, e depois só jogo difícil. Vai pegar o Internacional, tem o Galo, aí o Juventude, pega também o Bragantino, o Corinthians, o Flamengo, e ó, antes desse jogo contra o Flamengo, ainda tem o Deportivo Táchira no jogo 1 aí das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como que será que o Bustos vai se virar nessa maratona, hein, Flávio Prado? Entrego pra você aí, um abraço. Valeu, Zé Paz. Olha, o Bustos tem feito um trabalho legal, agora o pessoal está muito bravo com ele. E esse jogo de sábado é contra o time do Filipão. O time do Atlético deu um gás, ganhou um gás com a chegada do Filipão, impressionante. Mas e aí, convenceu o Bustos? Bom, falar que o jogador está cansado, tirar o jogador... Pergunta pro jogador se ele está cansado. Pergunta pro jogador se ele quer sair. Você viu que o jogador não queria sair. E o treinador vai, eu tirei o Batistão porque eu precisava de... Não surtiu efeito as substituições que ele fez. Não foi bem nessas substituições. Eu creio que ele pode até ter pensado que um não corria, o outro estava cansado, mas não surtiu efeito, né, Garrão? Tem hora que o cara tem que chamar a responsabilidade, dá a cara a tapa.
Transferir responsabilidade não é legal. Fala, ó, mexi, tive uma ideia assim, não funcionou. Ponto. É mais legal. Melhor. É mais legal, porque desde que eu me conheço por gente, desde que acho que a bola era redonda, eu tô vendo o jogador jogar de quarta e domingo, Tá esse aqui que não me deixa mentir. Jogava meio de semana. Jogar. E jogava, gente. Agora jogador, parece que não pode. Parece que os caras têm que pôr no formal, deixar 90 dias para fazer uma partida. Eu vou perguntar, quanto tempo dura uma partida de altíssimo nível de voleibol? De 2 times muito bons. Às vezes 3 horas, 4 horas, numa intensidade muito grande. E os caras jogam no dia seguinte. Um outro jogo no mesmo nível. Mas não tem choque. Né? Tudo bem, não pode... Tem choque, tudo não bem. pode choque. Não, mas e o espaço a percorrer, claro, só como contraponto. Mas o espaço tudo bem. percorrido é menor. Eu tô falando no mesmo dia, de um dia para o outro. No futebol você está dando 3 dias. E aquele que teve o choque, você tira do jogo. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque parece que está ficando agora... todo mundo é o tal do calendário, é o calendário. Vamos chamar um pouco a responsabilidade, gente. Vamos admitir os erros. O Bustos está fazendo um bom trabalho com o elenco que tem em mãos. O elenco é um elenco limitado. Ontem jogou de igual para igual contra o Palmeiras. E reclamar do VAR ontem não. O Santos foi realmente prejudicado em alguns jogos, mas ontem não. Ontem o VAR foi muito bem e o Santos acabou tendo a infelicidade de amargar uma derrota. Mas tem que parar de ficar transferindo responsabilidade. Não gosto muito disso, não. Olha, o Corinthians saiu da liderança ontem. O Palmeiras assumiu, mas tem que agradecer de não ter perdido. Vamos dar uma conferida no que aconteceu ontem no empate contra o América Mineiro, que foi lá na Neoquímica Arena. Nesse domingo não foi pela Libertadores, mas de novo o Timão perdeu a chance de ficar na ponta por causa de um empate em Itaquera. E olha que dessa vez contra o América de Wagner Mancini ficou barato. Logo aos 11 minutos, Lucas Cal contou com desvio em Renato Augusto e mandou no travessão. O Coelho estava tão à vontade que Aloysio, ex-São Paulo, arriscou uma bicicleta. E se alguém tinha alguma dúvida que Cássio está recuperado da lesão no ombro, esse chute de William sem muito perigo foi o melhor que o Timão conseguiu fazer antes do intervalo. Aliás, o camisa 10 precisou sair cedo por causa de uma pancada no tornozelo. Veio o segundo tempo e nada mudou. Cássio pegou uma, pegou 2, mas nessa cobrança de escanteio não deu para o goleirão. Desvio de Alê e ele, Aloysio, o boi bandido, mandou para as redes. Empurrado por 35 mil torcedores, meio que na marra, o Corinthians chegou ao empate e também após um escanteio. Jailson pegou a cabeçada de Roger Guedes, mas Mosquito estava no lugar certo, na hora certa. O 5º empate seguido derrubou o Corinthians da ponta para a 3ª colocação no Brasileirão. Claro que a equipe segue na briga, mas o momento preocupa. E Vitor Pereira, depois do jogo, não escondeu sua decepção. Hoje apanhamos uma equipa que nos exigia uma dinâmica mais forte, que nos exigia abrir os espaços para explorar os espaços, uma dinâmica que nós nunca conseguimos encontrar. Uma dinâmica que tivemos sempre dificuldades em dar resposta ao jogo do adversário. E não tenho problema nenhum em admitir que o jogo de facto não foi da nossa parte, não foi um jogo bem conseguido. Estava comentando com o pessoal aqui na saída do William e tem uma moça que é médica do Corinthians. Olha, parabéns, é uma conquista espetacular. A gente até comparou com a nossa querida Regiane Ritter, abrindo um novo espaço. A medicina esportiva do Brasil talvez seja uma das melhores do mundo. E as moças conseguiram também entrar nessa área, parabéns. Confesso que eu não lembro do nome dela, eu já me informei, mas não lembro agora. Mas parabéns a ela, quem teve a ideia de colocá-la, parabéns ao Corinthians. Uma iniciativa bem bacana, colocar também as moças para trabalharem nesse setor. Não é fácil, mas ela chega, tinha a médica do Chelsea, que eu também admirava muito, bem legal. E vocês falaram que entenderam que deveria ser expulso o jogador do América? Ah, sim, uma entrada por trás. Tanto é que depois você vê no tape lá a meia do William rasgada, né? Então teve a entrada mesmo, e aí por trás tem que expulsar. Agora, foi um jogo assim da equipe do Corinthians muito ruim.
Eu não gostei dessa... num primeiro tempo teve momentos assim que ficou aglomerado do lado esquerdo, todos num canto só, do outro lado um jogador. Então eu achei a equipe do Corinthians muito confusa. E aí também entendendo que o Mancini foi treinador dessa equipe, ele conhece muito bem. Então, haja vista, o Corinthians precisa melhorar muito nesta semana. Então, Paulo, eu vou pensar a palavra que você falou, confusa. O Corinthians tem sido confuso. O Corinthians é um time que a gente olha, não consegue identificar um padrão. E aí o português, né, o Vitor Pereira, também tem que chamar. Qual é a culpa dele nesse processo? Porque a equipe não está fresquinha, porque o calendário, porque não temos tempo. Ele falou ontem que o Corinthians não tem elenco de qualidade e quantidade para disputar as 3 competições. Ok, então, o Corinthians vai disputar o quê, Vitor Pereira? Vamos lá. Porque o Corinthians não tem uma base. Paulo, não tem um time base. Ele tem que ter um time base. Eu tenho falado sempre não adianta. A cada jogo ele roda todo o elenco. Você não vai dar entrosamento nunca. Então chega a público e fala o seguinte: nós vamos brigar, já que eu tenho um elenco curto e de pouca qualidade, eu vou brigar pela Copa do Brasil. Vou manter o elenco base dessa competição e não me encham mais o saco. Aí não vai ganhar os 3 campeonatos, vai. Ele tem, pra gente poder cobrá-lo, porque toda hora ele vem com essa desculpinha. Não, nosso elenco. E a sua culpa? Vitor Pereira, qual é a sua culpa? Você não sabia que aqui no Brasil o calendário era assim? Você não conhecia o elenco do Corinthians? Será que você não se informou para assinar um contrato tão bom como você assinou? Qual é a sua culpa nesse processo? O Corinthians vem de resultados ruins. Ruins. É verdade que está vivo na Libertadores? Até quando? Até quando? Vai decidir na Bombonera com Boca, meu amigo. Por que vai decidir lá? Porque fez vexame a semana passada com o time sub-15. Nem vou lembrar disso, tá? Então qual a sua responsabilidade nisso? Qual é a sua responsabilidade? Tem que ser mais claro e transparente. Ó, vamos manter um time base e a competição que o Corinthians foca é a Copa do Brasil. Ou é a Libertadores ou é o Brasileiro. O que não dá é para cada partida, os jogadores ficam sabendo praticamente no vestiário quem vai jogar. É uma confusão dos diabos esse time do português. Eu não estou gostando não, precisa dar uma resposta. E são 5 empates, e ontem nós escutamos um pouco o Vitor Pereira falando. Não, o jogo contra o Internacional, como é que foi? O empate foi bom lá. Bom. É bom se você empata fora. Não, o empate fora é bom. Mas o futebol que o Corinthians Paulo, tem mas apresentado... Tudo bem. Você pode... empate fora é legal, mas você não pode perder para o América em casa. Ou empatar com o América em casa. E jogar como jogou. Como jogou contra o São Paulo. No primeiro tempo, só deu a equipe do São Paulo. Contra o Fortaleza, então, por isso contra o que São Paulo, contra o América. Por isso que a torcida está cobrando. Porque não está vendo assim uma perspectiva de um futuro melhor. A sorte do VP é que ele é português, filho. Se tu é brasileiro, nego velho, os caras já te ido para cima. Porque o estrangeiro tem uma tolerância um pouco maior que a torcida. Eu acho que tem que dar tempo ao treinador, mas já estava para estar jogando melhor, né? Bom, vamos continuar falando de Corinthians. Vamos lá ao Parque São Jorge. O Thiago Saladares está por lá e vai nos trazer as novidades de hoje, especialmente o caso do William Salazar. Boa noite para você. Como está o William, uma das peças mais importantes do Corinthians, que saiu ontem preocupando todo mundo. Boa noite, Salazar. Boa noite, Flávio, Vitória, a todos que estão acompanhando aqui o Gazeta Esportiva. Eu já vou falar sobre o William, só para completar a sua informação. A médica que hoje gera ali o departamento do Corinthians é a doutora Ana Carolina Cortê. Ela realmente está sendo pioneira nesse sentido, com o apoio do Corinthians. Claro que ela acabou entrando até no lugar do filho do doutor Joaquim Grava, o Ivan Grava, assumiu o departamento médico do Corinthians. Bem legal essa atitude, tão legal que a Gazeta Esportiva está tentando fazer uma matéria com ela. A gente só está esperando essa questão, eles ainda têm que respeitar ali uma bolha, o CT ainda é fechado para o pessoal da imprensa por causa da questão da Covid. Enfim, em breve a gente vai ter a doutora Ana Carolina aqui contando sobre esse momento dela lá no Corinthians, à frente do departamento médico do time masculino. É de fato uma quebra de tabu aí do Corinthians e da doutora Ana Carolina. Sobre o William, Flávio, a questão é a seguinte: hoje o Fabrício Romano é um importante, conceituado jornalista italiano que mexe só com notícias do mercado do futebol. Ele voltou a falar do interesse do William em voltar para a Europa agora, no meio do ano. E o motivo disso seria, mais uma vez, uma questão da insegurança da família de morar aqui em São Paulo. Eu fui atrás dessa história para apurar a informação, conversei com pessoas do clube que me disseram o seguinte, que não há nada, absolutamente nada sobre esse caso, nenhuma manifestação do William,
nenhuma proposta de nenhum clube. O William tem contrato com o Corinthians até o final de 2023. Em tese, vai cumprir seu contrato normal. Para sair daqui tem que chegar uma proposta, tem que ter pagamento de multa, tudo isso. Mas por enquanto não chegou absolutamente nada, nem do William, nem de nenhum outro clube. Aí eu liguei para o seu Severino, que é o pai do William. Foi muito importante para a vinda do William para cá. E o que ele falou para mim, e isso disse textualmente, em on, não foi em off, a matéria está publicada no site da Gazeta Esportiva, dizendo que não tem nada disso, tranquilizando a torcida. O seu Severino falou que teve ali uma preocupação da família naquele momento que o William foi ameaçado, ele, Cássio, tantos outros jogadores, mas que isso já foi superado, já passou. Segundo ele, apenas especulação para a torcida ficar tranquila que o William vai seguir por aqui. E ainda falando sobre o mercado da bola, durante essa semana também especulou-se um eventual retorno do Everaldo para o Corinthians. Ele que está emprestado ao América até o final do ano. O Everaldo tem um contrato com o Corinthians até junho de 2023. E eu também fui atrás dessa história, já que começou muito, diz que me disse daqui e dali, torcedor perguntando. Enfim, a informação que chega para mim é que o Everaldo continuará no América até o fim deste ano, cumprirá o seu contrato de empréstimo. O Everaldo não será reintegrado ao elenco agora nessa janela do meio do ano. Então, resumindo, o William fica e o Everaldo continua lá no América. Isso aí eu acho que tranquiliza um pouco o torcedor do Corinthians diante das manifestações que a gente estava acompanhando nas redes sociais. Corinthians que agora enfrenta o Atlético Goianiense, sábado, 8h30 da noite, fora de casa. Para esse jogo, o Maicon é desfalque certo, ele que sofreu o terceiro cartão amarelo agora contra o América, vai ter que cumprir suspensão. E a grande dúvida, né? João Vitor, Fagner, o Jô e até mesmo o William, que sofreu um carrinho por trás, ontem teve que sair do jogo ainda antes do intervalo, meião rasgado. Todos eles são dúvidas, a gente vai ter que esperar um retorno do departamento médico, este comandado pela doutora Ana Carolina. E aí, sobre essas reposições, sobre esses problemas de elenco do Corinthians, o Vitor Pereira falou na entrevista coletiva, como lembrou agora o Garrafa. Vamos ouvir então o técnico do Corinthians falando sobre o elenco que tem em mãos. Eu, quando aceitei o convite do Corinthians, aceitei o elenco do Corinthians, né? Eu sabia qual era o elenco do Corinthians. Portanto, eu aceitei o desafio. Agora, nós sabemos que não é um elenco perfeito, é um elenco que quando temos 3 ou 4 jogadores lesionados, tivemos a infelicidade do Paulinho. Neste momento temos o Jô de fora, temos o João Vitor, temos o William agora. O que eu quero dizer é que nós sabemos no clube que, pronto, que o elenco em determinadas posições, nós temos que olhar para a realidade do clube, que temos que olhar, que fazer uma análise e daqui a algum tempo tentar pontualmente reforçar uma outra posição, acho eu, se for possível. Se não for possível, é recuperar os lesionados, é continuar a fazer evoluir os mais jovens, os miúdos da base e tentar dar a melhor resposta possível às competições que temos envolvidos. Bom, e se não for possível, como disse ali o Vitor Pereira, também tem os jogadores que vão voltar de empréstimo agora, no meio do ano. São eles o Bruno Mendes, zagueiro Bruno Mendes, o meio-campista Ramiro e os atacantes Matheus Vital e Léo Natel. O Corinthians ainda pensa em negociar esses atletas, mas em tese são 4 jogadores que voltam agora de empréstimo no meio desse ano e se o Vitor Pereira quiser, podem ser aproveitados por aqui. Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco mais desse momento do Corinthians, Flávio. Valeu, Salazar. E aí, Garrafa, desses 4 citados aí pelo Salazar, alguém pode ser útil ao Vitor Pereira? Matheus Vital, Ramiro, Léo Natel e qual é o outro? O Bruno Mendes. Bruno Mendes, o Ramiro, para compor o elenco, acho que pode compor o elenco, mas o que me preocupa, e o Salazar foi muito feliz que trouxe esse trecho aí da entrevista do Vitor Pereira, e ele na coletiva me parece um comentarista de programa esportivo. Ele esqueceu que ele é o técnico, ele começa a criticar o elenco. Não, nosso elenco não tem muita qualidade. Pô, ele não sabia disso, velho. E outra coisa, hein? Tá aqui o Paulo que não me deixa mentir. Se começa a esculhambar com o seu elenco, os caras te derrubam, hein, português? Os caras te derrubam. Não começa com essa resenha furada aí, que os caras se derrubam, hein? Começar a esculhambar o elenco, você tem que... É lá dentro do vestiário.
É no vestiário. O técnico vem pra coletiva. Ele não falou nada que ele tem culpa. Ele começa a falar que o elenco do Corinthians não é. O elenco do Corinthians é... Sabe como é que é, né? É bom, mas não é. Pô, ele não é comentarista, ele é o técnico desse elenco. E ele que tem que dar soluções a esse elenco. E no futebol, tá aqui o Paulinho que não me deixa mentir. Se eu estiver mentindo, você fala, Garrafa, você tá louco. Começa a falar mal de elenco, isso bate no vestiário, velho. Com rede social, isso bate lá dentro. Daqui a pouco os caras te mandam de volta pra Portugal, hein? Bom, tem que se tomar muito cuidado com essa questão do que fala, e eu já tenho falado isso, por mais que o Vitor Pereira é um treinador experiente, é um treinador que já passou por grandes clubes. No Brasil a coisa é diferente, então tem que tomar muito cuidado com as palavras. Agora, sempre lembrando que o Corinthians em 2021 não ganhou nenhum jogo contra o Atlético Goianiense. Foram 2 empates e 2 derrotas. Então essa equipe vai ter que estar muito bem preparada para ir para lá e trazer um resultado positivo, porque ou se prepara muito bem, vem com resultado positivo, uma derrota vindo de lá, vão ter problemas, hein? Maravilha, Garrafa. Palmeiras, Corinthians e São Paulo estão na briga pelas primeiras posições na tabela. Vamos saber mais sobre a disputa do trio de ferro na reportagem do José Paes. O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, gosta de dizer por aí que campeonato por pontos corridos se perde nas 8 primeiras rodadas e se ganha nas 8 últimas. Falar no City é mais fácil, né? Mas... Concordo, Mito. Mas, trazendo a lógica guardiolística aqui pro nosso quintalzinho, dá pra dizer com certeza que o trio de ferro já se posicionou super bem na luta pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Corinthians e São Paulo ocupam hoje as posições 1, 3 e 5, respectivamente, do Brasileirão. O Palmeiras e o Corinthians têm os mesmos 15 pontinhos, 2 a mais que o São Paulo, e isso justamente depois das tais 8 rodadinhas. Eu acho que é uma pontuação razoável. Eu acho que eu acho que os 16 pontos, quem conseguir chegar ao número 16 em 8 jogos, eu acho que tem uma perspectiva melhor. Nós estamos 3 pontos atrás dessa linha, dessa régua, né? Uma vitória atrás dessa régua. Nós temos que melhorar o desempenho fora de casa para pensar em título. Acho que 10 pontos em 12 em casa não é ruim. Verdão, Timão e Tricolor só perderam um jogo cada no campeonato desse ano. Nós temos é que continuar a fazer o nosso caminho, ir amelhando pontos. E nós queremos a cada jogo ganhar. Mas também já empatamos e, portanto, queremos juntar pontos e ter, sobretudo, exibições consistentes. Sinceramente, não faço a mínima ideia se daqui a mais 8 rodadas se vamos estar a discutir no grupo da frente como estamos agora ou se não. Isso ninguém faz, Vitor, mas pelo menos dizer que o começo dos rivais está promissor no BR, isso a gente pode. As demais equipes que acordem logo, porque de hoje até novembro ainda tem muito campeonato. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Nessa bela matéria do José Paes, ele mostra o trabalho do trio de ferro. Vocês acham que cada um está no seu devido lugar? É isso mesmo? Eles podem fazer coisa melhor ainda? A exceção ao Palmeiras está em primeiro, claro. Então, eu penso assim, que Corinthians, São Paulo e Palmeiras, né, ali no GC, ali que estava lendo as letrinhas ali, ó, estão disputando o Campeonato Brasileiro. Mas quem tem possibilidade de título desses 3, para mim, é só o Palmeiras. Possibilidade de título, Palmeiras. Tá baixa a pontuação, não tá? Tá baixa só a pontuação. 15 pontos depois de 8 rodadas. Disputados 24, o líder tem 15. O primeiro, segundo, terceiro, né? Acredito que depois dessa rodada, já com Palmeiras e Atlético, vai começar a mudar um pouquinho esse percentual e Palmeiras e Atlético vão abrir mais em relação aos outros. Ainda mais porque aquelas equipes consideradas, né, favoritas não conseguiram pontuar no início. E elas já estão chegando. Então, mas se o Corinthians ganhar do Atlético Goianiense e Atlético e Palmeiras empataram, o Corinthians volta à liderança. Na matemática, discutindo matemática, o campeonato está extremamente aberto, são 8 rodadas, muita coisa pode acontecer. Mas a gente gosta de discutir aquilo que a gente está olhando, aquilo que a gente está vendo, são as possibilidades. O Corinthians, na liderança do campeonato, não reflete o que a gente imagina do campeonato. Não imagina. Você vê que demorou um pouquinho ontem já poderia permanecer na liderança, mas do nada já passaram o Atlético e já passaram o Palmeiras. Até o próprio São Paulo, né? São Paulo chegando. Vitória na mão, poderia ir...
Tá entre os primeiros. Então, eu entendo que o Corinthians briga por vaga na Libertadores, São Paulo briga por vaga na Libertadores, do trio paulista, e Palmeiras briga pelo título. Porque vaga na Libertadores a gente vai levar até o 8º colocado. Pô. Já que você está falando de Libertadores, de Palmeiras, o Abel Ferreira terá mais problemas para escalar a defesa contra o Atlético Mineiro nesse grande jogo do final de semana. Silvestre está de volta da Academia do Futebol para explicar quais são os desfalques e as opções. Meu caro Silvestre. Antes disso, Flávio, o Abel Ferreira ganhou hoje um prêmio da Associação dos Jornalistas Esportivos de Portugal como o melhor treinador português atuando no exterior, ou seja, ele está aqui no Brasil, mandou um emissário lá para receber o prêmio, recebeu simbolicamente o prêmio e fisicamente também. O Abel muito feliz com essa premiação, mas está preocupado mesmo com o dia a dia dele aqui no Verdão, né? Semana toda de treinamentos a partir de amanhã para encarar o Atlético Mineiro, domingo, 4 da tarde, jogaço no Allianz Parque, casa cheia, lotada, para o líder contra o vice-líder, os dois empatados em pontos, e além dos desfalques que já estão, ele já parte com 2 caras a menos de cara, 2 titulares, né, que são jogadores convocados pelo Tite para a seleção brasileira, o goleiro Everton, o volante Danilo, aí dos 4 zagueiros, estou falando de miolo de zaga, Flávio, dos 4, 2 estão fora, um é dúvida e o outro também é dúvida. Vamos lá então, Gustavo Gomes jogou contra o Santos, se apresentou à seleção portuguesa, a seleção paraguaia, perdão. Então Gustavo Gomes está fora do jogo de domingo. Kusevich, da mesma forma, está representando a seleção chilena. O Murilo, que jogou parte do clássico de ontem, se machucou, vai ser submetido a exames. Amanhã teremos provavelmente algum sinal do resultado desse exame do Murilo. Ele passa a ser dúvida, dificilmente joga contra o Atlético. E o Luan não atua desde o Mundial de Clubes. Ele está há praticamente um mês fazendo transição física no gramado, sendo preparado, uma espécie de intertemporada para o Luan, que teve uma distensão muscular, ou seja, o músculo da coxa desprendeu do osso em fevereiro. Não é que ele teve um estiramento, uma contratura, grau 2, nada disso. O negócio foi sério mesmo. Então, ele está sendo preparado, de repente pode, dependendo dos treinamentos aqui dessa semana, ser aproveitado nesse jogo. Até por isso, a base deve ser requisitada. O Abel Ferreira pode utilizar 2 jogadores da base. Um deles, o Lucas Freitas, que jogou Copinha São Paulo esse ano, acabou de sair do time sub-20 porque estourou a idade dele. Pode ser uma das peças, mais provável que seja o Naves. O Naves já teve algumas oportunidades no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, também base do Palmeiras. Jogou ontem no lugar do Murilo, a partir do momento em que o Murilo foi substituído com essas dores. Então o Abel vai ter que caçar zagueiro para montar o time para encarar o Atlético Mineiro, que tem um ataque poderoso, que tem o Hulk lá na frente, e eu não ficarei surpreso se o Abel adaptar o esquema tático para proteger um pouquinho mais o miolo de zaga, que também não terá atrás o goleiro Everton e na frente o primeiro volante, que é o Danilo. E muita gente ainda queria que tirasse o Veiga também, né? Um vai para a seleção do Paraguai, outro vai para a seleção do Chile, o Danilo está jogando contra a Coreia, é uma maravilha, esse negócio de convocação. Não, tem que convocar, vocês ficam falando toda hora isso aí. A fase é tão boa do Palmeiras, que se colocar a garotada da tacinha, os meninos vão bem. Mas é melhor não arriscar contra o Hulk, né? Era melhor que jogasse o Gustavo Gomes, né? Eu tava conversando com o Márcio Santos aí, o Márcio Santos falou que na estreia dele foi contra o Serginho Chulapa. Pô, pegar o Serginho Chulapa, aí teve hora que ele pegava e falava que antecipava o Serginho. O Serginho chegou pra ele uma hora e falou assim, você vai parar de antecipar ou não? Pô, então o jogador quando quer chegar grande, tem que jogar com um jogador grande, jogador bom. Então, é oportunidade para essa garotada aí. Para eles Agora, a gente fica observando as coletivas do Abel. Fosse essas entrevistas há um ano, ele estaria que nem o Vitor Pereira, reclamando que a equipe não tem tempo para treinar, do calendário, porque não tinha muita desculpa, os caras não... Agora não, o Abel não está nem falando mais de calendário. De vez em quando ele dá uma pitadinha aqui, outra ali. Por quê? Porque ele sabe que essa é a realidade do futebol brasileiro.
Ele está extremamente adaptado. Olha a relação de problemas que passou o Silvestre. Ele sabe que ele, como técnico do Palmeiras, vai ter que lidar com esses problemas. Não dá para ficar equipa. E se perder domingo? Mas será que ele vai falar nada? Vai ficar, que bom, obrigado que vocês me tiraram os caras pro Paraguai, cara para jogar com a Coreia. De vez em quando, Flávio, ele vai dar a pitadinha dele. Vai dar a pitadinha. Ganhando tá tudo bem. Se perder... Mas a questão é essa, gente. O futebol brasileiro, certo ou errado, é assim. Então, quando esses caras vêm pra cá, tá no pacote. Tá no pacote. Time grande aqui disputa 3 competições, é quase dia sim, dia não, velho. Então não quer vir, não legal, tem que estar feliz porque vai estar disputando as competições. Se não tivesse disputando, o Palmeiras tá numa felicidade. As críticas aí. Nossa, a torcida do Palmeiras tá numa felicidade de jogar contra o Hulk com 2 meninos na zaga. A torcida do Palmeiras tá feliz, tá soltando foguete. O empate contra o América frustrou a torcida do Corinthians. E o Salazar volta agora do Parque São Jorge. Como ficaram os números do Corinthians em casa, Salazar? Vamos lá, Flávio, dentro daquele lema de que os números são importantes, mas não são determinantes, eu trouxe bastante número aqui para vocês discutirem e interpretarem por aí. Vamos começar, para falar desse momento do Corinthians, dá uma olhada nesse levantamento feito pelo Footstats, mostrando que esse time do Corinthians, no Campeonato Brasileiro agora, de 2022, é a equipe que menos finaliza, tem a menor média de finalização ao gol, e aí não é no gol, é finalização, uma tentativa para fora também vale, mas é a equipe que menos finaliza, tem a menor média de finalização dos últimos 10 campeonatos brasileiros. É bastante coisa, né? A gente viu isso ontem contra o América, como o time teve dificuldade. Outro ponto interessante é perceber como o time piorou dentro de casa, na Neoquímica Arena, né? O Corinthians, até o majestoso contra o São Paulo, teve uma sequência ali de 10 jogos. Nesses 10 jogos, foram 9 vitórias e 1 empate. Nos 10 jogos, o Corinthians sofreu apenas 2 gols, chegou a ter uma sequência de 5 vitórias consecutivas, e tudo isso mudou muito a partir do majestoso, né? O Corinthians pega São Paulo, Always Ready e América em sequência dentro de casa, não consegue aproveitar essa sequência, 3 empates seguidos, nenhuma vitória, portanto, tomou gol em todos esses jogos, perdeu a chance de assumir a ponta da Libertadores, perdeu a chance de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Enfim, mudou bastante o aproveitamento do time dentro de casa. E por falta de apoio não foi, como a gente também vai mostrar agora. Foram 3 jogos em 8 dias, e apesar da situação econômica do país, do preço do ingresso que não está barato, a torcida do Corinthians não deixou de comparecer. Foram quase 120 mil pagantes nesses 3 jogos, lembrando, em 8 dias apenas, a média superior a 39 mil, o Corinthians conseguiu uma renda total de mais de 9 milhões, o que deu aí uma média aí de 3 milhões por partida com essa média de torcedores aí. Não deu muito certo, né? O pessoal foi, apoiou, mas não deu muito certo. Enfim, é um time que finaliza muito pouco, tem o apoio da sua torcida, mas está tendo muito problema até mesmo dentro de casa. Aí eu passo a bola para vocês discutirem esse momento do Corinthians. Minha última informação daqui: o STJD marcou para amanhã o depoimento do Rafael Ramos sobre aquela acusação de injúria racial para o Edenilson, né? O depoimento do Rafael Ramos vai ser amanhã e o do Edenilson está marcado para segunda-feira que vem. Lembrando que esse é o depoimento do STJD. A Polícia Civil segue apurando o caso, vai ter uma perícia de leitura labial, mas essa perícia ainda não foi marcada e também não tem data para acontecer. A gente vai atualizando o torcedor por aqui. Tá certo, gente? Me despeço daqui. Um abraço, deixo com vocês. Obrigado, Salazar. Esse é o tipo do tema que tinha que ser resolvido rapidamente, né? É um absurdo demorar tanto para ter uma solução, até para ou punir quem tem que ser punido ou para deixar a coisa realmente esclarecida. E você, como advogado, posso estar falando uma bobagem. O STJD deveria ouvir primeiro o Edenilson e depois ouvir a defesa do... Você vai ouvir o cara, teoricamente o STJD vai ficar baseado no que está na empresa? O que eu acho? O STJD já sabe qual é a sentença, está tudo pronta. Pô, tá isso errado, aí é né? tudo H. Por que eles não ouvem os dois no mesmo dia? Para aparecer 2 vezes. Normalmente, as definições da justiça esportiva, elas já são acertadas antes.
Isso é certo. Agora já está tudo certo. Eles já sabem o que vai fazer e tal. Aí estão fazendo H, houve um, depois houve outro. Mas eles já sabem o que eles vão resolver. Tudo Já muito tá ruim, resolvido. né? Tudo muito ruim, tudo muito futebol. E esses números que o Salazar apresentou? Os números que o Salazar apresentou, eles são, obviamente, né, são detalhistas, né? Mostram na essência tudo aquilo que a gente está vendo. Tudo aquilo que a gente está vendo. Se você não quiser ver os números, você vê Corinthians e Always Red. Pega o tape aí, vê. Não, só pega o último jogo Não, contra o mas América. já- Foram já- 13 contra o América. finalizações do América contra 7 do Corinthians. Pega contra o São Paulo. É. É só você olhar o desempenho, tá na cara, tá explícito. O Corinthians está em queda. O Corinthians está em queda. E o português precisa dar uma resposta. Diferentemente do Abel, o Abel que vinha reclamava de calendário, mas nunca expunha os jogadores. Ele sempre fala, não, meu grupo tá fechado. Ele põe os caras embaixo da asa, o Abel, né? Não, não mexe aqui com os jogadores, com o Everton, não mexe aqui, Everton. Ele protegia os caras. O português não. O português, o Corinthians está embaixo, ele meu grupo não é muito bom. Isso não vai acabar bem, Paulinho. Eu tô preocupado com isso aí, viu? Fechamos o giro dos repórteres com o Silvestre lá na Barra Funda. Passa mais informações do São Paulo pra gente nesse início de semana, Silvestre. O São Paulo, Flávio, que deixou pontos importantes no jogo dessa rodada em casa contra o Ceará, né? Deixou de conquistar os 3 pontos ao empatar, vai ter que buscar essa pontuação jogando fora de casa. O Rogério Ceni já declarou publicamente que reconhece a dificuldade que o time tem apresentado quando é o visitante. O jogo será contra o Avaí sábado na Ressacada e o Rogério, além de tudo, tem muitos problemas, a indefinição para escalar o time. Vamos lá, o São Paulo que é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro, tá a 2 pontos dos líderes, né? O Gabriel Sara, departamento médico vetado, esse aí não joga não. Colorado e Nicão em tratamento, também no departamento médico, dependerá da evolução dos 2 jogadores. 2 suspensos, o Igor Gomes, que melhorou muito de rendimento nos últimos jogos, e também o Rafinha, jogador experiente, lateral direito. Esses 2 aí vão cumprir a automática, então o Rogério não vai contar com eles, além do Arboleda, que é o xerifão da zaga do São Paulo, que está a serviço da seleção do Equador. Portanto, problema duplo para o Rogério, né? Achar as peças, achar o esquema e jogar fora de casa, que tem sido um problema para o São Paulo. O Rogério tem jogado com linha de 4, variado de vez em quando para a linha de 3 na defesa, não é muito que ele gosta, mas ele tem usado linha de 3. Vamos esperar um pouquinho, né, Flávio? Um abraço para você. O São Paulo, mesmo problema, né? Os jogadores para a seleção e tal. Mas tudo bem, mas pelo menos o São Paulo tem uma base. Gente, muito obrigado pela maravilhosa audiência. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho com o Gazeta Esportiva. E ó, o time reserva, hein? Que legal, hein? Igual o Always Red aqui, pô. Não, time reserva não, pô. Reserva mas fora de não, posição. Pô. Eu sou O quê? titular. Michele, Não, mas só Celso, hoje, que só- é isso? hoje, na Michele, escala mas só o um time titular. não é reserva. Tá É certo. o Always O Red time não é funcionando reserva. bem. Mas mexemos as posições. certo. Mexemos as Eu posições. fico aí, venho pra É cá. isso aí. o Alex Ele fala aqui. do Vitor Pereira, ele tá fazendo igual. Obrigado, legal, gente. legal, Valeu. Olha, resultado da nossa enquete. Qual técnico vai aproveitar melhor a semana livre de jogos? Vamos lá. A maioria respondeu Abel Ferreira com 57% dos votos. Obrigado a todos vocês por essa maravilhosa audiência. Obrigado, Paulo Sérgio. Obrigado, Osmar Garrafa. Só para quem entrou no meio do programa, Michele Janelli e Celso Cardoso, pequenos probleminhas de saúde, coisa muito simples, graças a Deus, e logo eles estarão com a gente, tanto um como o outro, para que o nosso Gazeta Esportiva siga na sua trajetória natural, tá legal? Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite a todos, um abraço. Tchau.